Olá, bom dia. Tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar o capítulo 8. A gente vai lá para a página 9, tá? Na página 9 a gente vai ter What time is it? Né? Que horas são? Para falar a hora em inglês, tá? A gente precisa saber de algumas particularidades. To say the minutes, we can consider two situations. The minutes that were gone and the minutes that still last in the hour. Então, quando a gente vai falar uma hora, né, em inglês, a gente pode considerar duas coisas. Os minutos que já se passaram. Então, você pode falar assim, por exemplo, 9 e 5. Então, você pode dizer que, assim, 5 passado de 9, tá? Como se fosse assim, 5 past 9, tá? Ou 5 after 9, né? Que seria o 5 depois de 9, né? 9 e 5. Ou falar normalmente os números, tá? 9 e 5, tá? A gente vai ver mais para frente alguns exemplos. For instance, if the time is 4:15, it is common to say 15 after 4, tá? Então, se for 4:15, as pessoas geralmente costumam falar que é 15 depois das 4, tá? 15 after 4, or a quarter past 4, tá? É como se fosse assim, um quarto passado de 4, tá? If the time is 4:50, né? Agora se for 4:50, say 10 to 5, quer dizer, 10 minutos para as 5, or 10 before 5, 10 antes de 5, tá? Anyway, for 4:15 or 4:50, it is also correct to say 4:15 or 4:50. Então a gente pode falar também um número por extenso, tá? 4:15, 4:50. In cases like 7:03, né? Em casos em que a gente vai ter o 7:03, 7:04, até o 7:09, né? Que a gente vai ter um zero ali, a gente vai pronunciar o zero como O, tá? Então vai ficar assim, ó. 7:03, tá ali, ó. The zero can be pronounced as O, tá? Então fica 7:03. In the case of 30 minutes past any hour, se passaram, 30 minutos de qualquer hora, a gente vai usar o have, tá? Então vai ficar assim, por exemplo, 10:30, 10 and a half, ou a half past 10, tá? Então a gente pode usar os dois, os dois exemplos, tá? It is half past 10, quer dizer, 30 passados de 10, tá? E o it is 10 and a half, tá? É 10 e meio, tá? Então aqui a gente tem aqui o desenho, né? Que mostra o relógio. Então a gente tem aqui, ó. O'clock são todas aquelas horas, as horas exatas, tá? Então, 1 hora, 2 horas, a gente vai ter 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Desculpa. 11 o'clock, 12 o'clock, tá? Então a gente vai ter todos os números, né? O'clock, quer dizer, 1 hora em ponto, 2 horas em ponto.
Aqui a gente começa, ó, 5 past ou 5 after. 10 past, 10 after, a quarter past ou 15 after hour 15, tá? A gente tem a hora past 15. Se a gente for fazer, tem uma diferençazinha, porque esse relógio ele não veio explicando, tá? Se a gente corta ele aqui no meio, tá? Desde o 12 até o 6, todos os que vierem desse lado, tá? É past. E o que vier aqui deste lado é o to. A gente pode ver isso aqui, ó. To, 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 to. Aqui é past, 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 tá? Então, por quê? Eles vão dizer que, por exemplo, it's 10 past 2, tá? É 10 passados de 2, então é 2:10, tá? Aqui já vai para a próxima aula, próxima hora, perdão. Então, eu falo assim, ó, it's 10 to 3. Então é 2:50, tá? Então aqui a gente tem a quarter para indicar a quarter past, 15 minutos passados. E aqui a gente tem a quarter to, quer dizer, 15 minutos que ainda virão, tá? Aí a gente tem também aqui, it is also important to consider the period of the day, AM or PM. When we use these acronyms originated from Latin, we don't need to say if it's morning, afternoon, evening or night. Então, se a gente usa o AM, PM, a gente não precisa usar morning, afternoon, evening or night. Tá? O AM significa antemeridian, quer dizer, é depois do meio-dia. Perdão, é antes do meio-dia, é before, antes do meio-dia. Então a gente usa PM, né? De meia-noite às 11h59 da manhã, a gente usa AM. De 12 horas, né, de meio-dia a 11h59 da noite, a gente vai usar o PM, tá? Então às 23h59 PM. Tá? É o que está explicando aqui embaixo, ó. Agora que eu vi. AM goes from midnight, quer dizer, da meia-noite, às 11. Ai, perdão, gente. Hoje está complicado, hoje foi puxado. Desculpa. AM goes from midnight to 11:59 in the morning. Então, de meia-noite às 11h59 da manhã, AM. PM vai do meio-dia, tá, até às 11h59 da noite. Tá? In cases like 7:02, the zero can be pronounced as O. Tá? Então, o zero vai ser pronunciado como O. Então, a gente vai ter aqui, ó, 7:02. Tá? E aí, perdão, aqui o PM é o post-meridian, tá? Que é depois do meio-dia. Tá? Então, de meio-dia até 11h59 é PM, tá? Como tá aqui, ó, 11h59 da noite. Ok? Aí tem uns exercícios aqui que a gente vai fazer, tá? E vamos para a página 11, tá? A página 11, a gente vai ver as preposições at, on e in sendo usados agora para lugares, tá? Para indicar lugares. A gente viu na outra aula que as mesmas preposições, elas também vão ser usadas para tempo, né? They are prepositions of time, but in this case now
they are prepositions of place. Então, elas são preposições de tempo, como a gente viu na aula passada, e também podem ser preposições de lugar, como a gente vai ver nessa aula. At, quando ela é usada. This preposition is used to indicate a particular place. Então, para indicar um lugar particular, a gente vai usar o at. John is with his grandmother at the hospital. Então, aqui você está indicando o lugar particular, que aí é o hospital no caso, né? With the words home, school, work, a gente usa o at. At home, at school, at work. Mr. Brown was at work during the rain. Então, ele estava no trabalho durante a chuva. To indicate the rank, the place in relation to others, perdão. Então, assim, para indicar o seu rank, né? Ou o rank de uma outra pessoa. É o lugar em relação aos outros, a ordem, né? Então, a gente vai ter. He's at the top of the list. Então, a gente tem que usar aqui o at. Also with other specific points or locations. A gente usa também com outros pontos ou locações específicas. At Tom's house, at the end of the road, at a party. Tá? Eu tinha uma professora que dizia o seguinte, que o at a gente usa sempre que nos sentirmos acolhidos em um lugar. Tá? Então a gente usa o at, aí no caso, por isso que a gente fala at home, at the club, aqui a gente está feliz ali, né? Está acolhido no clube. On. Aqui, ó. Pode aumentar. On. This preposition is used to indicate contact with any surface. Então isso é bom a gente entender, tá? Porque o on, ele vai indicar, tá? Contato com outra superfície. Então, por exemplo, on the wall, quando eu falo assim, she was standing her brother on the wall. Ela estava encostada na parede, esperando o irmão dela, tá? Então, on tem que haver um contato entre as superfícies aí, tá? On the bedside table. Então, por exemplo, where's my book? It's on the bedside table. Quer dizer, ele está em contato com o criado mudo, tá? Agora, aqui, ó. With certain means of transportation. Com alguns meios de transporte. Então, a gente vai ter on a bus, on a horse, on a train, on a plane, on a bicycle, on a ship. Nós temos exceções, tá? Então, as exceções que a gente vai ter, né? The exceptions, nós vamos ter aqui com in, tá? Então, a gente vai usar certos meios de transportes que a gente vai usar o in the car, in the taxi, tá? A gente usa o in, tá? In, when the sentence is making reference to something or someone in enclosed spaces. Então, se é um lugar fechado, a gente usa o in, tá? In the public garden, in bed, in hospital, in prison, in a photograph, in the sky. Então, são lugares que basicamente são lugares fechados aí, né? Por mais que o céu não seja, tá? Mas a maioria deles ali em lugares fechados. Aqui, ó, enclosed spaces, espaços, né? Algumas dicas, isso aqui é bom a gente lembrar, tá? Que, por exemplo, vamos esperar aqui ele entrar. Tarará, chegou. Então, olha só, o at não há contato, né? O on há contato com a superfície, né? Os objetos, eles estão em contato. E o in, a pessoa está dentro da situação ali, né? Como eu falei, ali é o enclosed, ela está num lugar fechado, tá?
Agora vamos recordar tudo aqui, ó. In Brazil, in Patagonia, in Manhattan, a gente usa in, tá? On Elm Street. Elm Street, para quem não sabe, é aquela rua de um filme super famoso, que é o do Fred Krueger, né? Que é onde ele mora, Elm Street, tá? O nome do filme em inglês é The Nightmare on Elm Street, é como se fosse assim, o pesadelo, né, na rua Elm. Aqui no Brasil ele só ficou A Hora do Pesadelo, né, se eu não me engano. Aí, on Paulista Avenue, então na Avenida Paulista, on Mississippi River, no Rio Mississippi, tá? Com at a gente tem at the address, at the corner, at 42 Wallaby Way. E da aula passada a gente vê aqui, ó, o in é usado, né, para séculos, anos, meses e dias. Dias aqui, in the last day, partes, né, do dia. Com a palavra last também, né, a gente usa o in. One, on his birthday, on Friday 13th. Então, assim, a gente usa para datas, né, datas completas. O at noon, at night, a gente usa com horas também, né, at 3 o'clock, né, e o in, a gente usa in the morning, in the afternoon, e usa o night, né, at night, tá bom? Agora a gente vai para a última parte, que é o making questions. Deixa eu ver aqui. É a última parte, se eu não me engano. Making questions, isso aí. A gente vai ver, na verdade, os pronomes interrogativos, tá? Pronomes interrogativos são aqueles que fazem aquelas perguntinhas antes das frases, né? Então a gente tem aqui, ó, who, whom, whose, when, where, what, which, why e how. Lembrando que eles também funcionam como pronome relativo, tá? Who, whom, whose, when. E eles também podem ser, dependendo da situação, funcionam como advérbios, né? Where, por exemplo, ele inicia, né? Ele introduz uma oração adverbial de local, né? Where, a when de tempo, tá bom? Tudo aqui, ó. Why do the journalists work? And why? How, perdão, how. How do the journalists work? And why? How and why are known as double H words. Essas palavras em inglês, elas são chamadas de double H. Por quê? Elas começam com W e com H, tá? Então, double H words ou double H questions, né? Quando elas fazem perguntas, ó. Words like them are commonly used to make questions about people, places, time, or things. They can be used either with singular or plural nouns, which means that they are invariable. Então elas são invariáveis, tanto que elas podem ser usadas com os substantivos no plural ou no singular, tá? Então vamos a elas. Primeiro, whom. It is used when the expected answer will give you the object of a sentence, which is a person or a people, né? Então a gente usa whom quando a gente espera, né, que a resposta dada seja um objeto direto ou indireto da frase, tá? Que pode ser uma pessoa ou pessoas. To whom was Dr. Herman Daly, the ecological economist, speaking at the video conferencing? So he was speaking to biology students. Então aqui, ó.
Com quem, no caso aqui é com quem, né? Pelo contexto, ó, com quem Dr. Herman Daly estava, né, falando em videoconferência. Então ele estava falando com, no caso objeto indireto, né, com os estudantes de biologia, tá? Why? É por quê. It is used to ask about the cause or reason of something. Why é usado para perguntar sobre a causa ou a razão de alguma coisa. Why is it so difficult to make people aware of their responsibilities? Why don't we face together the problem of the environment? Why, sempre a resposta com because, tá? Because ou cause. Cause que na verdade é a diminuição do because, tá? When. When é usado para tempo, tá? Então, it is used to ask about time. Bom, é usado para perguntar sobre o tempo. When will be the next Earth Day? When was Dalai Lama born? Então aqui eu quero saber quando, tá? Então when significa quando, why significa por quê, tá? Who? In general, it is used when the answer will point out the subject of a sentence, which is a person or people. Who told you about the accident in Chernobyl 25 years ago? My history teacher told me all about it. Então a gente aqui, quando pergunta com who, tá? Geralmente é usado para dizer, né, o sujeito da frase. Esse sujeito geralmente é uma pessoa ou as pessoas. Aqui no caso, ó, who told you? My history teacher, quer dizer, o meu professor de história me contou, né? Então, sobre o acidente. E notem que depois do who, como who é o sujeito, eu não preciso botar did, tá? Eu vou direto com o verbo no passado. Who told you? Bom? What? It is used to request for specific information. What é usado para perguntar sobre uma informação específica. What's your favorite song? Qual é a sua música favorita? What is that in the sky? O que é aquilo no céu? Tá? Aí nós temos aqui how. It is used to know in what way or manner something happens or is done. Então, how ele é usado para a gente saber de que jeito ou maneira algo acontece ou é feito. How can I help you with your project? Como eu posso te ajudar com o seu projeto, né? How did she manage to do all those things at the same time? Como ela, né, se organiza para fazer todas aquelas coisas ao mesmo tempo? Whose is used to know who is the owner of something. Whose chainsaw is this? Whose book is this? Whose é usado para indicar, né, quem é o dono de alguma coisa. E a gente tem aqui, ó, whose chainsaw is this? Whose book is this? Tá? Ai, sorry people, my God. Which? It is used in questions that suggest alternatives. O which é usado quando você dá uma alternativa a outra pessoa de resposta, tá? É como se fosse assim, qual é a sua fruta favorita? Morango ou maçã? Se eu estou dando sugestão, né? Perdão, se eu estou sugerindo alternativas, tá? Eu posso então usar, eu sou obrigado a usar o which, tá? Eu tenho que usar o which então nesse caso. Olha, which one do you like most? Chocolate or ice cream? É como se eu estivesse mostrando os dois a pessoa, tá? Então tá ali, which one do you like most? Qual deles você gosta mais? É o chocolate ou o sorvete?
Which dress do you think I should wear to Jamie's party tonight? Então, nesse caso, né, eu tenho vários vestidos. Então, qual deles você acha, né, que eu deveria usar na festa de Jamie? Então, estou dando também opções aí para a pessoa, né, alternativas para a pessoa escolher qual, tá? And the last one, e o último, é o where. It is used to know the site or place of an event. Então, where é usado para a gente saber qual o lugar de um evento, tá? De uma ação, do que aconteceu, né? Where did I put my favorite jacket? Onde então, onde eu coloquei a minha jaqueta favorita? Where's my car? Onde está o meu carro? Ok? So people, I think it's the end. Eu vou deixar então as orientações, né, das páginas que vocês irão fazer. A gente termina a nossa aula aqui. Tá? Muito obrigado. Terminamos o capítulo 8 e nos veremos em breve, ok? Fiquem bem. Até mais.